A TCC é uma abordagem baseada em evidências, estruturada, centrada no presente e com foco na resolução de problemas. E é por essas e outras características que ela exige um raciocínio clínico cada vez mais afiado. E raciocínio clínico se constrói com estudo teórico, prática e supervisão. Nesse vídeo, vamos falar sobre os fundamentos da TCC que todo terapeuta precisa dominar para atuar com mais clareza, segurança e propósito. Se você está começando agora, esses conceitos são o seu marco zero. Se você já está na jornada, te convido a caminhar comigo para fortalecermos ainda mais o conhecimento. Então seja bem-vinda à comunidade Clínica com Propósito. Eu sou a Ariane Luz, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, supervisora e empreendedora. E você também me encontra no Instagram, @psi.arianeluz. Como sabemos, o grande objetivo da TCC é oferecer autonomia ao paciente para que ele se torne seu próprio terapeuta. Ao longo do processo psicoterapêutico, um dos objetivos também é acompanhar a eficácia da psicoeducação e a aplicabilidade das ferramentas no dia a dia, para o manejo das contingências, regulação emocional e prevenção de recaídas. E por isso, todo o processo é marcado por início, meio e fim. Cada etapa com seus respectivos objetivos. Gosto muito de iniciar pelo modelo das 5 partes de Padesky. É uma ferramenta valiosa para introduzir o raciocínio clínico e psicoeducar o paciente no início da terapia. De acordo com Padesky, toda experiência pode ser compreendida a partir de 5 componentes: situação, pensamento, emoção ou estado de humor, comportamento e reações fisiológicas. E o mais importante, esses elementos estão interconectados. Um influencia o outro. Por isso, precisamos aprender a identificar e mapear cada um deles, tanto para formular o caso, quanto para orientar as intervenções. A situação é o ponto de partida. Pode ser um evento externo, algo que aconteceu com o paciente, ou interno, um pensamento, uma lembrança, uma sensação. Situação tem tempo, lugar e muitas vezes outras pessoas envolvidas. É importante ajudar o paciente a identificar as situações específicas que desencadeiam o seu sofrimento. Porque muitas vezes ele chega apenas dizendo que se sentiu mal o dia todo, sem conseguir nomear o que aconteceu. Então, por exemplo, agora mesmo você está acompanhando este vídeo. Isso é uma situação. Já o ambiente é o contexto no qual a situação ocorre. Ele inclui os estímulos externos e as condições que envolvem a experiência. Por exemplo, você pode estar assistindo a este vídeo em um lugar calmo, silencioso, com atenção plena, ou pode estar cansada, com distrações, deitada na cama. Isso muda completamente a sua experiência. Ensinar o paciente a observar o ambiente ajuda-o a entender padrões de comportamento e os elementos que mantêm determinado funcionamento. Os pensamentos automáticos têm uma característica única. São rápidos, geralmente não refletidos no primeiro momento e surgem como interpretações da situação. São as lentes mais superficiais pelas quais o paciente vê o mundo, interpreta os fatos e reage emocionalmente. Exemplo: 3 pessoas diferentes diante da situação de estar assistindo a este conteúdo podem pensar: nossa, isso é muito básico, já sei. Que demais, é exatamente isso que eu precisava ouvir. Socorro, parece que eu não sei nada. Percebe como esses pensamentos diferentes diante da mesma situação podem gerar reações emocionais distintas? E é importante lembrar: identificar pensamentos automáticos é uma habilidade que precisa ser treinada. A maioria dos pacientes não chega com essa consciência. Então é nosso papel ensinar e treinar isso em sessão para que o paciente se torne apto a praticar no dia a dia. Mas nem sempre o pensamento vem primeiro. Muitas vezes, o que o paciente nota antes é a emoção. Ele sabe que está se sentindo mal, mas não sabe explicar por quê. Na psicoeducação, podemos ajudá-lo a nomear emoções e diferenciá-las de sensações físicas ou interpretações. Emoções básicas como tristeza, raiva, medo, nojo e alegria são bons pontos de partida. A partir delas, ajudamos o paciente a ampliar o vocabulário emocional. E mais, a emoção pode nos guiar para entender o pensamento subjacente. Por exemplo, se a paciente está ansiosa,
talvez esteja pensando, eu não dou conta. Se está frustrada, pode estar pensando, nada funciona comigo. O comportamento também pode ser uma resposta ao pensamento e à emoção. E assim como o pensamento pode ser funcional ou disfuncional. Um comportamento é considerado disfuncional ou desadaptativo quando gera prejuízos, aumenta o sofrimento ou impede o paciente de atingir seus objetivos e viver conforme os seus valores. Por exemplo, a paciente pensa: tenho muito a aprender, não vou dar conta. Sente-se insegura e, como comportamento, evita praticar, estudar ou se expor. Ou então, entra em uma espiral de estudo exaustivo e improdutivo. Ambos os comportamentos podem ser disfuncionais. O que nós vamos precisar analisar juntamente com o paciente é o contexto e os prejuízos envolvidos na aplicabilidade desse comportamento. Nosso trabalho é entender esse funcionamento e avaliar se está sendo útil, não, adaptativo ou desadaptativo. Por fim, e não menos importante, temos os sintomas físicos ou fisiológicos, como taquicardia, tensão muscular, náusea ou dor de cabeça. São pistas importantes e podem estar ligados ao ciclo emocional e cognitivo em manutenção. Esses sinais fisiológicos também devem ser mapeados com o paciente para que ele possa compreender a interconexão entre todos esses elementos. Muito alinhado a esse modelo está o modelo cognitivo proposto por Aaron Beck, que organiza esses elementos e nos ajuda a compreender o sofrimento do paciente. Não é a situação em si que causa a emoção ou comportamento, mas a interpretação que o paciente faz da situação. Essa interpretação gera pensamentos automáticos que influenciam as emoções, os comportamentos e a fisiologia e vice-versa. Nosso trabalho como terapeutas é ajudar o paciente a entender esse modelo e aplicá-lo no dia a dia, passando a identificar e avaliar os pensamentos disfuncionais e encontrando formas mais realistas e úteis de interpretar as situações. Por isso, a TCC é uma abordagem que valoriza a colaboração e a aprendizagem. Psicoeducar o paciente significa ensiná-lo sobre seu próprio funcionamento e como ele pode treinar e aplicar novas habilidades. Por isso, enquanto terapeutas, não basta sabermos os conceitos. É preciso também saber transmiti-los de forma acessível, adaptada ao nível de compreensão de cada paciente. Às vezes com metáforas, às vezes com exemplos práticos do cotidiano dele mesmo. E por que isso é importante? Porque o objetivo da TCC é promover a autoterapia. O paciente ele precisa desenvolver habilidades cognitivas, emocionais e comportamentais que ele possa usar fora da sessão, na vida real. Isso garante sua autonomia e alta terapêutica quando os objetivos forem alcançados. Essa habilidade está primeiro em nós, para que então esteja no paciente. E para o alcance dos objetivos terapêuticos, precisamos construir um mapa que oriente o processo. A conceitualização cognitiva é o que nos orienta na TCC. É como se fosse um mapa individualizado, personalizado do funcionamento do paciente. E esse mapa começa a ser desenhado desde a primeira sessão, e vai se aprofundando com o tempo, dando forma também à formulação de caso. A partir desses mapas, definimos o plano de tratamento. E isso só é possível com uma escuta ativa, a partir do diálogo socrático, do empirismo colaborativo e de um raciocínio clínico afiado. Pois é através desse raciocínio que vamos identificando e conceituando, muitas vezes antes mesmo do paciente, cada palavra relatada ou expressão. Muitas vezes o paciente verbaliza pensamentos acreditando serem verdades absolutas. Nada vai me fazer uma boa profissional. Esse tipo de pensamento pode estar baseado em distorções cognitivas, como generalização, personalização, visão, tudo ou nada. E o nosso papel é questionar empaticamente perguntando: que evidências apoiam esse pensamento? Que evidências o contradizem? O que significa ser uma boa profissional para você? O que você acredita que bons profissionais fizeram para serem quem são? Ao fazermos isso, ajudamos o paciente a tomar perspectiva e a desenvolver uma forma mais funcional de ver a realidade, ou simplesmente passar a considerar uma realidade que não estava enxergando. Até porque o paciente pode usar uma forma de ver o mundo que não é a realidade.
ele distorce a realidade para fazer caber na forma como aprendeu a interpretá-la. Como, por exemplo, quando a paciente diz: "Eu sinto que não vou dar conta". Ela sente, mas em um raciocínio emocional. Isso é considerado uma distorção, por exemplo. Ela está enviesando o ponto de vista da situação através da emoção por provavelmente estar insegura, percebe? E para ampliar o conhecimento sobre distorções, já temos um vídeo aqui no canal. Ao longo do processo, vamos guiando o paciente em sua descoberta, por meio do diálogo, que muitas vezes tem uma característica socrática. Vamos ampliando a compreensão nos diferentes níveis de pensamento, como as crenças intermediárias, que são os pressupostos e regras, e depois as crenças centrais, que podem ser de desamor, desamparo e desvalor. Ainda consideramos os aspectos relevantes da história de vida desse paciente e assim por diante. Você e o paciente, de forma colaborativa, irão desenhar esse mapa por meio da descoberta guiada. E para finalizar, vale lembrar as principais características da terapia cognitivo-comportamental. É uma terapia estruturada, tanto em suas etapas quanto a cada sessão. E aqui no canal já temos um vídeo sobre avaliação inicial na TCC, que vai te dizer um pouco sobre isso. É considerada de curta duração por ter uma característica objetiva, focada em metas. Ela pode variar conforme a complexidade e a experiência individual do paciente, mas lembrando, eticamente não podemos definir prazos. Consideramos também que é centrada no presente, pois o foco está no que está na mente do paciente hoje, mesmo que envolva lembranças do passado ou medos do futuro. É direcionada à resolução de problemas, com estratégias práticas, técnicas e intervenções claras. E é cognitiva e comportamental, pois foca em pensamentos automáticos e comportamentos. São esses os elementos que mantêm o sofrimento e que podemos modificar diretamente. E se você está começando na TCC e ainda sente insegurança, saiba, isso é normal. Não é possível saber tudo de uma vez e tudo bem. O conhecimento clínico se constrói com teoria, prática e o apoio da supervisão. E o que você está fazendo agora, buscando aprimorar conhecimento, já é parte disso. A nossa jornada de desenvolvimento acontece no caminho e eu espero poder contribuir com esse processo. Por isso, cada vídeo aqui é um convite para aprendermos, refletirmos e evoluirmos juntas. Até mais!